paz do Senhor, meus queridos irmãos. Estamos aqui para mais uma de nossas aulas da Escola Bíblica Dominical da Sala Discipulado, na qual estaremos usando esta revista e hoje estaremos estudando a lição de número 9, que tem como tema Crendo no Batismo com o Espírito Santo. O nosso texto áureo ou para a nossa meditação se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os versículos 2 e 3, que nos diz assim: E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 2 e 3. O nosso texto bíblico base se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 1 ao 13. Na aula passada, nós estudamos sobre a pessoa do Espírito Santo. E nesta aula, como bem dizemos no início, estaremos estudando sobre o batismo com o Espírito Santo. E já na introdução, o nosso comentarista nos coloca a seguinte posição: cremos no batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção espiritual, tendo como evidência inicial, segundo a Bíblia, as línguas estranhas. A primeira trata-se da nossa salvação. Então aqui o comentarista já nos coloca que após nós recebermos a primeira bênção, que é a salvação, ou seja, sermos selados pelo Espírito Santo como propriedade exclusiva de Deus, agora nós esperamos uma segunda promessa, uma segunda bênção, que é o batismo com o Espírito Santo. E continua nos relatando: são muitas as experiências vividas pelos crentes com o Espírito Santo ao longo da história da igreja. Não são 1, 2, 20 ou centenas de casos, mas milhões de acontecimentos no mundo inteiro que corroboram a narrativa bíblica dos Atos dos Apóstolos, onde o Espírito Santo agiu de modo especial na vida de pessoas, enchendo a igreja, dando-lhe poder do alto. Eis o assunto que vamos estudar. No tópico 1, diz assim: o batismo no Espírito Santo é bíblico? O 1.1, o que é? A palavra batismo, do grego baptizo, significa mergulhar, imergir, inundar. Com a expressão batismo com o Espírito Santo, referimos-nos à segunda bênção espiritual de Deus para a igreja, onde as pessoas são imersas no Espírito Santo e recebem poder por intermédio desse mesmo Espírito. Ou seja, agora a pessoa, depois dela ser selada pelo Espírito Santo, agora ela vai ser revestida pelo Espírito Santo, ela vai ser envolvida por esse poder, por esse Espírito, o que nos capacita para fazermos a obra. Ou seja, a gente vai passar a ter a experiência sobrenatural com Deus. Ele continua nos dizendo assim: tais pessoas vivem uma experiência espiritual extraordinária como nunca antes vivenciaram. Referimos-nos a acontecimento de ordem sobrenatural. É aquilo que eu já estava falando para os irmãos. Então, você vai receber o sobrenatural de Deus. Você vai ter aquela relação sobrenatural com Deus, que é consequência da vontade graciosa de Deus e a sua soberania em nossa vida. Geralmente, o batismo com o Espírito Santo vem acompanhado de línguas não aprendidas, como evidência inicial dessa experiência, onde a pessoa pronuncia palavras que não entende, ou seja, palavras inteligíveis ao intelecto, mas maravilhosamente edificantes ao espírito. Isso nós podemos ver lá em 1 Coríntios, capítulo 14, o versículo 14 também. 1 Coríntios,
capítulo 14 e o verso de número 14. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Ou seja, quando nós oramos em espírito, nós alimentamos o nosso espírito. Por mais que nós não entendamos aquilo que estamos falando, né, aquilo que estamos pronunciando, mas o espírito é fortificado, é alimentado. Mas também não devemos esquecer que não basta apenas orar em espírito, né, em línguas. Nós também temos que ter a nossa oração consciente para que nós possamos nos alimentar também. O tópico 1.2 diz assim: Jesus Cristo prometeu. Vamos ver o que diz Lucas capítulo 11 e o verso 13. Lucas capítulo 11 e o verso 13. Diz assim a palavra: Pois se vós, sendo maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Em Lucas 24, 49, também vai estar dizendo assim. Lucas 24, 49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então nós vemos na própria palavra de Deus, nas próprias escrituras, que Jesus fez essa promessa aos seus discípulos que seriam cheios, seriam revestidos pelo Espírito Santo. E no finalzinho do tópico 1.2, o comentarista ainda vai nos colocar assim: é salutar que o evangelista Lucas ressalte esses dois momentos e encerre o seu evangelho com a promessa de enviar o Consolador. Jesus Cristo é quem batiza com o Espírito Santo. Então, ou seja, a pessoa só poderá ser batizada pelo Espírito Santo após ela recebê-lo em sua vida. Ou seja, após a pessoa aceitar a Jesus, ela agora pode receber também o Espírito Santo, pois é Jesus quem batiza com o próprio Espírito Santo. O 1.3 vai dizer assim: cumpriu-se na igreja em Jerusalém. Se Lucas encerra o seu evangelho com a promessa do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, o evangelista abre o livro reafirmando a promessa literal de Jesus, narrando o acontecimento extraordinário do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja de Jerusalém. Nós podemos acompanhar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o verso 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 5. Que vai dizer assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E também em Atos, o capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, que vai dizer assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu como um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como a que de fogo,
as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia. E nós vemos também, ao decorrer das Escrituras, outros acontecimentos que evidenciam que os discípulos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, ou línguas estranhas. Se nós olharmos lá em Atos dos Apóstolos também, capítulo 8, o verso 14 ao 17, nós também vamos evidenciar isso que o autor aqui nos coloca. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, no verso 14 ao 17. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Em Atos também dos Apóstolos, capítulo 10, do verso 44 ao 48, também vai nos relatar essa experiência. Fala lá do centurião Cornélio. Atos dos Apóstolos 10, verso do 44 ao 48. E vai dizer assim: e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E eis que os fiéis eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro. Maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então nós vemos que a promessa se cumpriu na igreja de Jerusalém. E no tópico 2.1 vai nos dizer assim, o tópico 2, vivendo no Espírito, 2.1, é uma bênção disponível para nós? O batismo com o Espírito Santo está disponível hoje? Apesar de alguns estudiosos dizerem que o batismo com o Espírito Santo só teve acontecimento naquela época, nós acreditamos no que a palavra nos diz, que o Espírito Santo é para os nossos dias também. Ou seja, a promessa não se limitou apenas ao início da igreja, e sim a promessa é para todos aqueles que agora receberam a Jesus. E isso nós podemos ver lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o verso 39, que diz respeito a essa promessa. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 39. Vai nos dizer assim a palavra de Deus: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Ou seja, todos aqueles que são chamados por Deus, consequentemente, herdam essa promessa. Ou seja, a promessa também é para os nossos dias. E cremos que isso acontece na vida dos cristãos e dos crentes hoje. O 2.2 vai dizer assim: é fruto da graça e da soberania de Deus. O batismo com o Espírito Santo é uma bênção de Deus e fruto da sua graça, isto é, um favor imerecido. Não é por mérito, mas por graça e soberania de Deus que somos batizados com o Espírito Santo. Ou seja, isso não depende nem de mim
e nem de você. Isso é exclusivo de Deus. É Deus que dá àqueles que Ele quer dar. Não é eu ou você que vão falar assim, eu mereço o batismo, ou aquele irmão merece o batismo. Não, é Deus que capacita, é Deus que nos reveste. Tudo vem da soberania e da graça de Deus. E o comentarista lá no finalzinho vai dizer assim: além disso, essa bênção não quer dizer que um crente seja mais espiritual que o outro. O que mede o nosso caráter como cristão e pessoas verdadeiras é o fruto do Espírito. Ou seja, em outras palavras, não é se a pessoa é batizada pelo Espírito Santo ou não que vai falar que ela é mais espiritual do que a outra pessoa. E sim o fruto do Espírito. Ou seja, após a gente aceitar a Jesus, a passar a ser uma nova criatura, ser selado pelo Espírito Santo, nós passamos a produzir esses frutos, que é dado pelo próprio Espírito Santo. Nós começamos a nos alimentar espiritualmente. E isso nós podemos ver a transformação na pessoa, né? E nós podemos acompanhar lá em Gálatas 5, capítulo 5, os versos 22 a 26, vai nos mostrar agora aquela pessoa que realmente aceitou a Jesus e realmente está tendo os frutos, os legítimos frutos do Espírito. Gálatas, capítulo 5, o verso 22 a 26. Gálatas 5, 22 a 26. Vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, é aquilo que eu estava falando aos queridos irmãos. Aquele que realmente alimenta o Espírito e vive como Cristo nos ensinou, tendo o fruto, né, do Espírito, essas são a relação de como a pessoa agora passa a viver. Aí a gente pode conhecer se aquela pessoa realmente é espiritual. É isso que mede a espiritualidade de uma pessoa. Também podemos ver aquelas pessoas que produzem os frutos maus. Lá em Mateus, capítulo 7 e o verso 15. Aquelas pessoas que não possuem o fruto do Espírito. Mateus, capítulo 7, o verso 15 ao 23. Mateus 7, do 15 ao 23. Aí dizer assim a palavra de Deus: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, é aquilo que nós estávamos falando. É pelos frutos
de cada um que nós conhecemos, se a pessoa realmente é um cristão ou se ela é apenas um enganador e tenta nos desviar do verdadeiro caminho. O tópico 2.3 vai nos dizer assim: oração e palavra. Então, como receberemos o Espírito Santo? Estudando sobre os nossos irmãos do passado, aprendemos com eles que, em primeiro lugar, devemos crer na promessa, isto é, guardar e confiar em Deus, que Ele poderá fazer isso em nossas vidas. Ou seja, temos que confiar que aquele que prometeu é fiel para cumprir e permanecer com fé, acreditando na promessa. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o verso de número 4. Vamos ver o que os discípulos nos ensinam a respeito disso. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e o verso de número 4. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que de mim ouvistes. Ou seja, Jesus pede aos discípulos que eles permaneçam em Jerusalém para que sejam revestidos de poder. E o mesmo Cristo agora pede para a sua igreja que nós permanecemos em sua palavra, com fé nessa promessa que ele é fiel para cumprir. Em segundo, perseverar em oração e súplicas a Deus. Os nossos irmãos do passado oraram ao Senhor com todo fervor. Isso nós podemos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o verso de número 14, que vai dizer assim: todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Depois amar a exposição da palavra de Deus. No livro de Atos, após as pessoas ouvirem a exposição da palavra, o Espírito Santo foi derramado. Atos dos Apóstolos, o verso 10, capítulo 10 e o verso 44, que nós lemos anteriormente, mas vamos lê-lo novamente, que fala lá do centurião Cornélio. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, o verso 44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. A exposição do Evangelho gera fé em nosso coração, confiança em Deus e de nos aproximarmos mais dos seus desígnios. Portanto, a fé, a oração e a exposição da palavra são elementos importantes na busca do batismo com o Espírito Santo. Então, aqui o comentarista nos coloca as três coisas essenciais para que nós possamos receber o batismo com o Espírito Santo: fé, oração e exposição da palavra. Ou em outras palavras, temos que estar sempre buscando a presença de Deus. O tópico 3 vai dizer assim: a atualidade dos dons espirituais. 3.1. O que é dom? Além da experiência bíblica do batismo com o Espírito Santo, Deus distribui à igreja dons espirituais e de serviço, para que a comunidade de Cristo se desenvolva em maturidade. Isso nós podemos ver em Efésios 4, do versículo 11 ao 14, e também em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 1 ao 11, onde fala dos dois tipos de dons: os dons espirituais e os dons de serviço. Vamos acompanhar esses dons? Primeiro,
Efésios capítulo 4, do verso 11 ao 14. Efésios capítulo 4, do verso 11 ao 14. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Aqui nós vemos os dons de serviço. Agora vamos ver os dons espirituais. Lá em 1 Coríntios 12, capítulo 1, até o verso de número 11. 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 1 ao 11. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conformes ereis guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Para um, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então nós vemos essas duas classes de dons, que é para o perfeito andar da igreja. A palavra dom significa presente, dádiva ou oferta. Dom espiritual ou de serviço é a capacitação do Espírito Santo para a igreja de Deus. Uma capacidade sobrenatural e carismática para o crente desempenhar uma função no corpo de Cristo. Na igreja de Deus, diversos dons são manifestados para o crescimento, edificação e consolação dos santos, que estão labutando pelo reino divino nesse mundo. Ou seja, nenhum dom é maior que o outro, pois eles todos se completam. A igreja de Deus necessita de todos esses dons para que ela venha ter o seu funcionamento perfeito. O tópico 3.2 vai nos mostrar a respeito dos dons espirituais. Os dons espirituais concedidos por Deus à igreja revelam a diversidade da operação do Espírito Santo em favor do seu povo, tanto para edificar o corpo de Cristo, quanto para nos auxiliar em nossa vida.
em nossa vida de devoção a Deus, isto é, na oração, na leitura da palavra e em muitas outras disciplinas. Vamos ver o que nos diz 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 8 ao 10, foi o que nós lemos, vai dizer, o apóstolo Paulo mencionou alguns dons que são descritos pela vida da igreja. Dons de caráter, de conhecimento de coisas, também o dom que é o dom de sabedoria, o dom da ciência e o de discernimento de espírito, os dons de caráter de fé, que é o dom da fé, os dons de curar e o dom de operação de maravilhas, os dons de caráter verbal, que é o dom de profecia, dom de variedade de línguas e o dom de interpretação das línguas. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo está nos mostrando que existem 3 categorias de dons espirituais: os dons de caráter de conhecimento, o dom de caráter de fé e o dom de caráter verbal. Esses dons não podem ser manipulados pela vontade humana, nem serem usados a bel prazer. Quem nos dá é Deus, sendo Ele, portanto, quem nos orienta quando e como e por que devemos usá-los. Os dons de serviço, o tópico 3.3, vai nos dizer assim: a Igreja de Cristo é um organismo vivo nesse mundo, uma instituição formada por seres humanos, e por isso precisa de pessoas capacitadas pelo Espírito para exercer determinadas funções. Aqui se estabelece funções de liderança da igreja local, ensinadores, exortadores, aqueles que animam o crente ou estimulam a caminhar mais uma milha, ou os que repartem com o outro que tem, os que presidem na comunidade local, os que exercem serviço de misericórdia e muito mais. Vamos ver lá em Romanos, capítulo 12, o verso de número 6 ao 8. Romanos, capítulo 12, o verso 6 ao 8. Vai nos dizer assim a palavra de Deus: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar e em ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, e o que reparte, faça com liberalidade, e o que preside, com cuidado, e o que exercita a misericórdia, com alegria. E lá no finalzinho do tópico 3.3, o comentarista vai nos colocar assim: por isso, na Igreja de Cristo, todas as funções de liderança são calcadas na perspectiva do serviço. Jesus nos ensinou que os príncipes dos gentios dominam e exercem autoridade. Ou seja, aquelas pessoas que não conhecem, a Cristo, eles querem ser líder, mas aquela liderança autoritária, aquela liderança em que a pessoa quer ser o maior. Mas não é isso que Cristo nos ensina. Vamos ver o que Cristo nos ensina? Mas entre os discípulos de Jesus não poderia ser assim, pois no reino de Deus o grande tem que ser o serviçal. E quem quiser ser o primeiro, que seja servo, como foi o Filho do homem, que não veio ao mundo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isso está lá em Mateus, capítulo 20, do verso 25 ao 28. Então, aquele que quer ser grande tem que ser servo. É o ensinamento de Jesus. As funções, os dons de serviço, nada mais é para ser usado em prol da igreja, em prol do crescimento do reino de Deus. Não é para pessoas querer ser o maioral, e sim para ser servo, para ser serviçal, para atender a necessidade daqueles
que precisam. Para concluir, o comentarista coloca assim: na presente lição, estudamos o batismo com o Espírito Santo. Vimos que ele é uma segunda bênção e que o Senhor, nosso Deus, preparou-nos e que está disponível a tantos quanto o nosso Deus chamar. É atual, é verdadeiro e traz-nos a certeza de que realmente não estamos sozinhos nesse mundo. Ainda estudamos sobre os dons de Deus numa perspectiva panorâmica. Vimos que o que é dom, dons espirituais e dons de serviço. Aprendemos que toda e qualquer função para ser exercida na Igreja de Cristo deve ser centrada na perspectiva do serviço, nada mais que isso. Então, que Cristo Jesus vos abençoe, que nós possamos ter uma semana abençoada, repleta da graça de Deus, e que na próxima aula possamos estar novamente juntos. Amém?